Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um potencial escondido que o Banco do Brasil possui de disparar na cotação. Existe um estudo que eu vou passar aqui para vocês, pessoal, lá no final do vídeo, que o Banco do Brasil poderia subir mais de 1000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Parece até sensacionalista, mas não é, pessoal. Esse estudo é verdadeiro, verídico, tá? Vou mostrar para vocês aí lá no final desse vídeo. E não só isso, também vamos tratar um pouco aqui sobre essa nova apresentação de resultados do Banco do Brasil e vamos tratar também sobre possíveis dividendos extraordinários do Banco do Brasil. Qual foi a sinalização dada pelo CFO da empresa? Ele sinalizou aí que pretende pagar dividendos extraordinários. Então fiquem comigo aí nesse vídeo já para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essas novidades sobre Banco do Brasil, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. Quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal. Perceba que eu tenho 47% da carteira nas ações do Banco do Brasil. E após o balanço do terceiro trimestre de 2025, tá? Que foi um lucro bem fraco. Perceba aqui, ó, 3,8 bi de lucro. E o Banco do Brasil reajustou o seu guidance, jogando ainda mais para baixo, pessoal. Já tínhamos uma perspectiva ruim, né? No segundo trimestre, de 21 a 25 bi. Agora o banco projeta de 18 a 21 bilhões para este ano. Então, somente para o próximo trimestre, que é o último trimestre de 2025, se o Banco do Brasil encerrar em 18 bi, ele teria um ROE anualizado atual aproximado de 9,6%. Eu acho que o banco se encerra em 20 bi, até porque já podemos ver uma leve recuperação parcial do lucro para ali o quarto trimestre, o lucro ficando ali em 4,5 a 4,6 bilhões, já somando com a base que ele tem de lucro líquido do do terceiro e do primeiro trimestre deste ano. O Banco do Brasil pode ter 19,6 bi a 20 bi de lucro, que daria um ROE anualizado para o Banco do Brasil aproximado de mais ou menos 10,5%, tá? Então perceba que este ano o lucro do Banco do Brasil está muito pressionado, justamente por conta da grande alta da inadimplência na carteira de agronegócio, teve crescimento da inadimplência para a PF e a carteira de pessoa física do Banco do Brasil segue crescendo. Então o banco ele deu uma errada ali na concessão de crédito, mas já está trabalhando para ajustar isso. Fora que o agro também, né, pessoal, deu uma boa impactada com a desvalorização dos preços das commodities. Portanto, o grande ponto aqui desse vídeo, pessoal, é se estamos de fato num ponto de inflexão, né? Até porque a gente percebe, ó, que o Banco do Brasil terminou o terceiro trimestre de 2025 com lucro ajustado de 3,8 bilhões, tá? E esse conjunto de fatores o mercado já sabia. Não é à toa que todo mundo estava falando que o Banco do Brasil ia desabar no dia seguinte. Eu fiz até uma postagem lá no Instagram falando pro pessoal manter a calma, tá? Não ir com tanta sede ao pote, porque de fato, basicamente o Banco do Brasil abriu em queda, chegou aqui a bater os 21,66, uma queda de mais de 6%, mas em seguida as ações recuperaram. Voltaram para a faixa dos 22,50. Quando a gente pega aqui na ótica diária, o Banco do Brasil apenas caiu 1,32%. Pablo, como assim? Sendo que o resultado foi fraco? Porque, pessoal, o mercado já esperava de que o lucro viria abaixo, o mercado já esperava que poderia ter um reajuste no guidance, tá? Tava muito óbvio que o Banco do Brasil ia reajustar esse guidance. Então, por isso que, como boa parte, tecnicamente 100% do risco do banco já está precificado pelo mercado, as ações ficaram lateralizadas, com uma leve queda, e pode sim se recuperar para os dias seguintes, principalmente sinalizando de que para o quarto TRI e para 2026 o lucro vai começar a crescer. Como a gente já pode ter ali um ponto de inflexão já no quarto trimestre barra uma leve recuperação para uma recuperação mais expressiva visível para 2026, provavelmente aí o Banco do Brasil teria um potencial bem escondido, tá? Fora também que o próprio CFO do Banco do Brasil, dada essa política de dividendos mais complicada que tem enfrentado este ano, o banco reduziu o payout, pessoal. Isso aqui já é de conhecimento de todo mundo, tá? Então o provento este ano
pode ser muito baixo, porque o Banco do Brasil está pagando apenas 30% do lucro na forma de dividendos, tá? Consequentemente, se este ano ele ter um lucro ali de 20 bilhões e ele pagar 30% disso, tecnicamente temos 6 bi. Dividido pelo valor de mercado atual do Banco do Brasil, temos um provento de 4,6%. É um provento muito baixo, a metade do que ele pagava no seu auge, de 8% a 9%, tá? Porém, o CFO do banco disse que, caso a recuperação do lucro do banco tenha êxito, né? Ele cita ali que pode ter sim dividendos extraordinários. Portanto, só terá clareza desse pagamento no final de 2026, né? Então, se o Banco do Brasil tiver uma recuperação do resultado já para 2026, fortalecendo o seu índice de capital, crescendo novamente o seu lucro para uma taxa sustentável de ROI, eles esperam que o ROI retome para 15%. Já em 2026, tá, ó, teremos todos os trimestres do ano para atravessar. Esperamos que com todas as medidas voltadas e o equacionamento do risco da carteira do agro, consigamos ali voltar a entregar uma rentabilidade maior do que observada este ano, né? Então, consequentemente, ali de 15 a 14,5% de ROI já seria um lucro mais plausível. Quem sabe em 2026 ele voltando para 26 bi de lucro, que com o patrimônio líquido atual dá mais ou menos 14 a 15% de ROI, tá? Então temos que ficar espertos aí neste ponto. E o próprio CFO disse que caso a recuperação seja bem sucedida, o banco vai deliberar sim dividendos extraordinários. Esses dividendos podem ser, sei lá, de 4%, 3,5%, até 5%, que o banco está com uma política muito fraca. Esse ano prevê aí um dividendo de 4% e para o ano que vem, se o lucro recuperar para a faixa de 26 bilhões, ele pode voltar a pagar quanto? Vamos calcular isso aqui, né? Dividido pela quantidade de ações e dividido pelo preço atual, basicamente o Banco do Brasil poderia voltar a pagar 6%. Então teremos proventos fracos tanto para este ano e para o próximo. Mas aí é que tá, pessoal, tudo isso já está precificado. Então quando você compra Banco do Brasil hoje, você está comprando uma ação barata. Por quê? Você não está olhando mais na tese de dividendos, tá? Esqueça isso, pessoal. O Banco do Brasil não é mais uma tese de dividendos, ele é uma tese de recuperação. Ele só vai voltar a ser uma empresa de dividendos quando o lucro recuperar, assim a mesma coisa que aconteceu com o Bradesco. Tecnicamente, se você fosse olhar para dividendo no Bradesco, você nem teria comprado ele lá em 2022, 2023, quando aconteceu toda aquela crise de crédito, que é o que tem acontecido aí com o Banco do Brasil, né? E aí, ó, se você utilizar outros múltiplos, claro, o PL isolado você vai achar que tá caro, porém por o Banco do Brasil ser uma ação cíclica ligada ao agronegócio brasileiro, esse PL esticado pode denotar fundo de ciclo, que denota oportunidade, sendo de que ano que vem a gente pode ter queda na Selic, uma diminuição no custo de captação dos bancos, o Banco do Brasil já pode ser beneficiado com uma Selic ligeiramente melhor, um cenário, um arrefecimento aí na taxa de juros, né? Consequentemente, uma melhora no cenário agro, resolução no caso é a resolução 4966 dando uma aliviada e a MP 1314, que tende a ser um pacote para o agro que o Lula proporcionou para ajudar o Banco do Brasil a fazer essa renegociação com os clientes, tudo isso pode vir em cheio e ajudar o banco a ter uma recuperação no lucro para o próximo ano. Então perceba que a recuperação ficou uma chance de 90%, né? E o banco voltando para esse patamar de ROI de 26 a 27 bilhões, isso abre espaço para extraordinários e lá para 2027 o banco pode ter quase a sua recuperação total, voltando a lucrar de 31 a 30 bilhões. E aí, quem sabe, ele já aumenta o payout de novo para 40%. Aí sim, tá? Nos preços atuais que está o Banco do Brasil, lá para 2027, você pode contemplar um dividendo na ordem de 9 a 10%. Então, só esperem bons dividendos para o Banco do Brasil para final / início de 2026, tá? Não esperem antes disso, pessoal. Antes disso é uma tese mais de recuperação. E será que hoje as ações estão baratas? Olha, eu acredito que sim, tá? Se você esquecer o dividendo, você tem um valor patrimonial abaixo da média, o banco cresceu o patrimônio líquido, então apenas para o banco voltar na sua média de valor patrimonial, as ações do Banco do Brasil precisariam se valorizar 40,84%. E tem mais, utilizando a própria lógica do Graham, sendo bem conservador no lucro, mesmo lucro de 18 bi, que é a faixa mais inferior do guidance, né? Para o ano de 2025. Temos ali um LPA de 3,14, que colocando aqui o preço justo nas ações do Banco do Brasil nos preços atuais, o valor patrimonial subiu para R$ 31,00, R$ 31,20. Temos ali, né, um preço justo de quase R$ 47,00, que dividido por esta cotação atual, né, de R$ 22,80, potencial de valorização de 100%. Então o banco poderia estar dobrando na cotação, fora que se o banco voltar a um patamar de lucratividade na faixa de 15% de ROI, o lucro pode voltar a crescer em 10,5% ao ano. E se o dividendo voltar à sua média de 8%, retorno embutido total no preço da ação
pode ficar ali na faixa de mais ou menos, né? Se eu jogar aqui, ó, 10 mais 8, 18% ao ano, mais reinvestimento de provento de 21% ao ano no médio a longo prazo. Então, acho que hoje tem tudo para o Banco do Brasil proporcionar um bom retorno. E essa crise no Banco do Brasil, de lá foi a pior, tá, pessoal? De longe, porque o banco já enfrentou cenários bem mais nebulosos. Por exemplo, ó, lá para 2020, o lucro do banco chegou em 13 bilhões, tá? Muito baixo naquela época. Claro que a carteira de crédito era menor, mas mesmo assim um lucro muito baixo. Lá para 2016, ó, o lucro do Banco do Brasil tombou 50%, semelhante ao que está acontecendo agora, né? O lucro do banco chegou ali em 8,6 bilhões, é muito baixo. E agora o lucro do banco pode ficar em 18 a 20 bilhões para este ano. Perceba que é mais uma queda no lucro do Banco do Brasil. Mas perceba que após ele acertar na concessão de crédito ser mais equilibrado, ele foi voltando a ter resultados consistentes. E a mesma coisa pode acontecer para os próximos anos. E perceba que depois de 2 anos ele recupera quase todo o lucro líquido que ele tinha perdido, sempre após 2 anos. Então é mais ou menos um ciclo de inadimplência, né? Quando a inadimplência ela faz ali, afeta de maneira negativa, tende a recuperar após 2 anos. Portanto, já podemos ver uma inflexão para o próximo trimestre e uma leve recuperação para 2026 e um leve aumento no dividendo. Por isso que não fiquem afobados, pessoal. Quando a gente olha o preço das ações agora, já embute grande parte desse risco. Eu só acho o Banco do Brasil abaixo de 20,19 só se a bolsa cair em peso, tá? Caso contrário, o mercado não vai jogar para baixo. Isso daqui já tá muito pessimista. Eu acho que tem muito mais potencial de valorização do que potencial de queda. Essa é a minha opinião. Lembra que nada se trata, obviamente, de recomendação. E até mesmo utilizando aqui, ó, o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, né, que a gente mede uma taxa de lucros ali. Claro, não dá para utilizar com esse PL esticado, a gente tem que trabalhar na ideia de recuperação. Quanto que o banco estaria com o PL futuro? Não é o PL atual, é o PL de recuperação. Temos ali, ó, 128 bi de valor de mercado. Se o banco voltar a lucrar 27 bi para 2027, 2026, por exemplo, hoje temos um Banco do Brasil cotado por um preço-lucro na faixa de 4,74. É muito baixo. Então, se eu pegar 4,74, né, dividir aqui, ó, por uma taxa de crescimento de 10,5, temos um PEG Ratio de 0,45, denotando também que pela lógica do Peter Lynch, o Banco do Brasil estaria ultra mega barato. Isso para quem tem uma visão de longo prazo. No curto prazo agora parece não estar, mas para quem está olhando para o banco em 2 a 3 anos, pode sim colher um fruto bastante interessante, né? Veja aí o que aconteceu com o Bradesco. E agora, para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, pessoal, aqui está o estudo sobre Banco do Brasil, sobre a possível alta de 1000%. Olha o que aconteceu, ó, em 2004. As ações do Banco do Brasil subiram 1500%, pessoal. Uma alta, inclusive, de 15 vezes. Por que isso aconteceu, pessoal? Justamente por conta de um arrefecimento na taxa Selic. Só para vocês terem ideia, a cada 1% de baixa, né, ou de alta na taxa Selic, o Banco do Brasil tem um impacto de 1 bilhão no lucro, tá? Então, se a gente tem ali uma queda de 2% na Selic, geralmente fica de 2 a 4 bi de lucro a mais positivamente no Banco do Brasil. Isso aqui pode impactar muito bem. Então, Selic caindo, agro melhorando, o banco pode sim ter um potencial de alta expressivo. E perceba que a cotação que está hoje no mercado está muito parecido com a cotação de 2004 e a cotação de 2016. Depois disso, precedeu uma alta bem expressiva, tá? E o valor patrimonial também está nesses níveis, de 0,70, mesmo nível de 2016 e mesmo nível de 2004. Olha o quanto que o banco subiu em 2004, chegou a ser cotado em 4 vezes. Quando a gente tem um cenário de alta, pessoal, o mercado, ele tende a esquecer que o Banco do Brasil é estatal e ele precifica a empresa como um par privado, como o Itaú, por exemplo, tá? Então, eu acho o Banco do Brasil tanto uma oportunidade mista, tanto de valorização de ganho de capital, como também de bons pagamentos de dividendos para uma lupa um pouquinho mais de longo prazo, tá? Então, assim, tem que ter paciência. Eu acho que no preço atual já embute grande parte desse risco. A prova foi hoje no mercado. Perceba que as ações mal caíram, tá, pessoal? Foi tudo aí ilusão, depois voltou a subir novamente. Então, parece que o mercado já precificou grande parte desse risco, tá? Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga facilidade, um potencial de rentabilidade interessante, sem ter tanto risco e conhecimento, para eu que estou começando agora na bolsa? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia.
Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza, aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso, tá? Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. Cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real, tá? E terceiro e último fator, conta os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você também tem preço teto projetivo, uma infinidade de benefícios aí para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa mesura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora também, pessoal, que você pode ter acesso a outros produtos, ações Estados Unidos, né? E o meu curso Rumo à Liberdade Financeira. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e se segue firme na empresa. Em particular, continuo firme com o Banco do Brasil e acredito sim na recuperação do banco no médio a longo prazo, tá? E já acho inclusive que todo esse cenário nebuloso já esteja precificado nas ações. Pode cair? Pode, mas a probabilidade é baixa, somente se a bolsa de fato cair em peso, tá? Mas isso também levaria o Itaú, levaria a BB Seguridade, levaria a Petrobras. Então assim, não é só o Banco do Brasil que cairia se o Ibovespa caísse. Porém, se o Ibovespa continuar nesse patamar, né? Com uma provável redução da taxa Selic para o próximo ano, tem muito mais probabilidade do banco ultrapassar o valor patrimonial do que voltar a cair. Então, por isso que eu sigo firme no Banco do Brasil, tá? Acreditando na retomada dos lucros e também nesse potencial expressivo de alta na carteira, fora dividendos razoáveis que pode ir pingando para mim no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus no próximo vídeo e fui!